Olá gente, bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa série de montagem de aquário marinho, né? Hoje nós vamos ensinar vocês como fazer a água, como preparar a água salgada para o teu aquário marinho. Eu sei que isso pode parecer para muitos aí uma coisa um pouco óbvia, né? Para que eles vão fazer um vídeo disso? Mas eu acho que muita gente tem algumas dúvidas na hora de fazer essa água e muito iniciante ainda faz essa água do jeito errado, tá? E se a gente tem uma certa tolerância na hora de fazer a água, para quando a gente está começando o aquário, porque não tem ainda organismos vivos dentro dele, quando a gente vai fazer a água para uma troca de água no aquário, aí o buraco já é mais embaixo, tá? De repente, dependendo do jeito como você faz a troca de água, você pode até fazer mal para o aquário, ao invés de fazer bem para ele, tá? Bom, então, obviamente nós vamos precisar de alguns materiais aqui para fazer esse negócio. Eu estou usando, no caso, uma bombona, né, de 200 litros, aqui essa azul. Essa é daqueles tipos de bombonas de azeitona. Você pode usar, na verdade, qualquer recipiente que seja atóxico, tá? E que tenha um tamanho adequado para você poder estocar essa água e deixá-la preparando ali. Uma coisa muito importante que eu queria falar sobre você fazer a sua água é um aspecto que muita gente ainda ignora, tá? É a questão da pré-filtragem da água que você vai usar para fazer essa água salgada, tá? Por incrível que pareça, muita gente ainda utiliza a água da torneira, água mineral, sei lá, água de filtro de barro, enfim, entendeu? Água de tonel, água de tudo quanto é jeito que não é indicado para fazer água para aquário de água salgada, tá? Aquário marinho. Por quê? Porque a água do ambiente onde vivem os corais, ela é uma das águas mais límpidas do oceano, tá? É uma água assim, com baixíssimos níveis de nutrientes. Então o que acontece? Se você não utiliza uma água que seja realmente assim, muito pura, você vai fazer com que você vai preparar uma água salgada, só que ela vai ser uma água salgada assim, incrivelmente cheia de nutrientes, que é uma água com a qual os corais e mesmo outros organismos, né, outros invertebrados e peixes do ambiente do recife de coral não estão acostumados. Tá? Isso vai causar, no mínimo, baixo índice de crescimento, uma coloração ruim, doenças, tá, nos peixes e nos corais e, obviamente, a morte. Tá? Então, qual que eu acho que é uma grande sacada e uma grande orientação para o aquário marinho como um todo, tá? É você ter muito cuidado, tá? Você ser minucioso na hora de fazer sua água, tá? E assim, um dos aspectos mais importantes que eu acho do aquário marinho como um todo é o filtro que você vai usar para fazer a tua água, tá? Então você vai perguntar, pô, beleza, mas que filtro então que eu utilizo, tá? Basicamente a gente tem duas opções de filtragem para um aquário de água salgada, né? Para fazer essa água que a gente vai salgar. Utilizar um filtro de osmose reversa, né? Ou um filtro deionizador, tá? Muita gente não utiliza esses filtros combinados. Mas se você está começando agora, assim, eu te digo que pelo menos escolha um deles, tá? Para preparar a tua água, para fazer a tua água antes de salgá-la. Eu estou aqui com um filtro de reversa osmose simples para mostrar para vocês como é. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada enorme, tá? Obviamente que esse aqui é um filtrinho de um estágio só, tá? Basicamente, o que acontece aqui nele? A água vai entrar por aqui, tá vendo? Nesse adaptador de entrada, um adaptador de rosca que vai rosquear numa mangueira de uma rosca de 3/4, que é padrão de tanque, né? De qualquer tanque. Ela vai passar por aqui, onde está a membrana do reverso osmose, né? E vai sair desse lado filtrada. Acabou, tá? Você vai rosquear ela lá no seu tanque, tá? Vai deixar ele perto da bombona onde você vai fazer a água. Pum, ligou a saída de água do tanque, deixou ele aqui fazendo, tá? Só para mostrar para vocês, essa é uma membrana que vai ter aqui dentro do filtro, tá? Ela é uma membrana que tem uma porosidade extremamente alta e ao mesmo tempo os poros dela são extremamente pequenos. O que isso faz? Isso faz com que a água que passa por essa membrana
ela seja mecanicamente filtrada, tá? O que vai acontecer? Só partículas, só moléculas muito pequenas vão conseguir permear essa membrana e ainda assim sob pressão, tá? E o que acontece? As moléculas de poluentes que são maiores não vão conseguir transpassá-la, e a molécula de H2O, que é uma molécula pequena, vai conseguir transpassar ela. Por isso que a gente consegue uma água extremamente pura, tá? Usando esse filtro que é pequenininho, portátil, e se eu não me engano, por exemplo, se você acessar a nossa loja, ele custa em torno de R$200, tá? É um investimento muito baixo e que é muito importante para o teu aquário. Eu vou repetir aqui nesse ponto, isso é meio chato até. Não adianta você investir uma grana num baita skimmer, entendeu? Usar elementos filtrantes muito bons, o melhor carvão ativado, mídias removedoras de fosfato, o melhor cascalho, e não fazer essa pré-filtragem na água, tá? Aqui eu considero que é o coração do teu aquário, tá? É a qualidade da água que você vai colocar dentro dele, tá? Bom, então vamos assumir que já estamos usando o nosso filtro de osmose reversa ou deionizador, tá? E no caso, como vocês vão ver, eu deixei aqui o meu já funcionando, tá? E fazendo a água aqui dentro do tonel, tá? Não estranhe, tá? Ele é um filtro que, como ele filtra o osmose reversa, pelo menos sob pressão, a água sai lentamente, tá? Depois pelo outro lado, muitas vezes até mais lentamente do que esse meu aqui. Então vamos supor, você deixou às vezes precisa deixar de um dia para o outro, algumas horas fazendo tua água pelo filtro, e você conseguiu tua água aqui. O que você vai fazer depois? Agora é hora de adicionar o sal, tá? Você vai adicionar o sal na água. Eu estou aqui com um pacote de sal, tá? De várias marcas que eu gosto de usar, mas basicamente depois de rodar por muitas marcas eu optei por usar o Red Sea tradicional, tá? O que eu faço? Eu utilizo um copo daqueles de medida de culinária, tá? Por exemplo, esse copo eu sei que tem 500 gramas. E como eu sei que cada 500 gramas desse sal e da maioria dos sais para aquário marinho fazem 15 litros, eu vou adicionando conforme a quantidade de água que eu tenho aqui, tá? No caso, esse copo de 500 gramas vai fazer um sal numa densidade compatível à da água salgada, né? Em torno de um volume de 15 litros de água, tá? Então vamos lá. Despejei aqui. Se eu tivesse só 15 litros de água aqui dentro, estaria bastante, tá? Bom, você vai colocando conforme a quantidade que você tiver, tá? Se tiver 30 litros, você vai colocar 2 copos, 60 litros, 4 copos e assim por diante. Depois de estar aqui com a minha água e sal, eu vou colocar o quê? Uma bombinha simples, tá? Pode ser uma bombinha vagabunda para fazer essa água. Aqui, ó, limpa. Tá aqui dentro. Vou deixar ela rodando aí. O que mais que eu gosto de utilizar? Vou colocar aqui a tampa. Eu gosto de utilizar também um pequeno compressorzinho de ar, tá? Com uma pedra porosa. Pode ser também um pequenininho, bem baratinho. O que ele vai fazer? Ele vai acelerar a troca gasosa dessa água que está aqui no tonel. Então a gente vai conseguir um pH mais compatível com o da água que já está no aquário ou com água salgada do mar mesmo, mais rápido, tá? Obviamente, se você já não tem ainda nenhuma água no teu aquário, está começando agora, isso é menos relevante, tá? Mas se você vai fazer uma troca d'água no teu aquário, onde você já tem animais lá, já tem uma água com parâmetros estáveis, isso aqui é bem bacana, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui a pedrinha porosa, vou colocar ela lá dentro da água e, bom, liguei o compressorzinho. Você vai ver que ele vai começar a fazer um monte de bolinha dentro da água, tá? E pronto. Eu vou desligar ele aqui agora porque é um pouquinho barulhento. Mais uma medida que é importante se você for fazer uma troca de água no teu aquário, tá? Utilizar um aquecedorzinho nessa água. Por quê? Obviamente você está com água no teu aquário com uma temperatura já estável, tá? E os organismos também do recife de coral, eles são sensíveis a mudanças bruscas de temperatura. Então vamos supor que você está no invernão, está lá com o teu aquário
uma temperatura de, sei lá, 26 graus, só que você está em um fio de rachar, a temperatura ambiente está em 10 graus. O que vai acontecer se você não colocar um aquecedor nessa água? A tendência dessa água é ficar a temperatura ambiente, né? Então, se você não utilizar um aquecedor, na hora de você fazer a troca dessa água, né? Colocar essa água para dentro do aquário, o que vai acontecer? Você vai ter uma queda brusca de temperatura, tá? Isso pode fazer mal para diversos animais, causar doenças e até morte em alguns casos, tá? Então, eu acho bacana, eu vou regular ele aqui para 26 graus. Vou colocar ele aqui também dentro e tomada nele. Acabou, tá? O que eu vou fazer? Vou deixar agora essa água rodando aqui de um dia para o outro, tá? Para misturar o sal legal, para a temperatura ficar adequada, para o pH ficar ajustado, tá? Amanhã eu vou vir aqui, vou pegar essa água e vou passar para o meu aquário, tá? Simples assim. Bom, gente, nós estamos retornando aqui no dia seguinte, né? Que a gente deixou preparando nossa água. Para mostrar para vocês simplesmente como é que a gente faz para medir, né, a densidade específica da água, né, para ver se a água está com a salinidade compatível com a água natural do mar. O que a gente vai fazer? Basicamente a gente pode se utilizar de um instrumento chamado densímetro, tá? Ou então até um refratômetro. Isso, acho que eu falei certo. Nesse caso eu vou utilizar um densímetro porque ele é mais simples e como esse vídeo é voltado para iniciante, eu acho bacana a gente utilizá-lo, tá? O que eu vou vir? Eu vou vir com esse densímetro aqui e vou colher uma amostra da minha água, tá? Eu vou vir aqui dentro do tonel. E, maravilha! Tá vendo que ele está cheio de água, né? No caso desse modelo, é assim, eu encho ele de água, coloco ele aqui, e vou ver quanto é que ele está marcando, né? Essa setinha está marcando. Vocês vão ver que no caso desse modelo, por exemplo, ele vai de uma densidade específica tipo 1 até, né, 1000 no caso, né, desculpa, 1.000 até 1000.030, né, que a gente chama. E aqui, nessa faixa, ele vai estar em vermelho, né, em outros modelos vão estar sempre marcados. Pode estar marcado de algum outro jeito, mas está sempre marcado, a densidade compatível com a densidade da água salgada natural, tá? Que vai de 1020 até 1024, eu diria de 1020 até 1026 até no caso, tá? A minha aqui está marcando mais especificamente em 1023. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de manter a densidade dos meus aquários entre 1023 a 1025, tá? Que é uma densidade um pouco mais forte, assim eu vou ter uma água mais rica em íons, tá? E ao mesmo tempo eu tenho mais, como é que eu posso dizer, mais segurança de variação de densidade específica. Pode acontecer um acidente, ela descer um pouquinho, ou subir um pouquinho, e ela ainda vai estar dentro do parâmetro de gravidade específica, né, de salinidade, compatível com o da água salgada natural. No caso aqui você viu que eu acertei de primeira, né? Com a prática a gente vai acontecendo essas coisas. Se você no caso estiver marcando ela um pouquinho mais baixa, essa densidade, você vai vir simplesmente adicionar um pouquinho de sal, às vezes meio copo, um copo, e deixar ela rodando na bombinha mais meia hora, uma hora, vai vir medir de novo, e deu certo, maravilha, você pode fazer sua troca d'água. O caso contrário, você vai adicionar um pouquinho mais da água de osmose reversa ou deionizada, né? Deixar também batendo mais uma meia horinha e vir fazer a medição de novo. Fez isso, pronto, adicionou água, né? Fez a troca no aquário, adicionou água no aquário, como você quiser. Alguns podem estar se perguntando por que eu resolvi fazer a água, falar sobre a água antes de fazer a parte de rochas vivas, né, que a gente chama. Essa é uma escolha na verdade simples. Eu fiz isso porque eu optei nessa montagem, geralmente eu opto por tratar as minhas rochas antes de colocá-las no aquário. Não só tratá-las, mas deixá-las maturando um pouquinho num tonel com água salgada e uma bombinha. Isso faz com que eu abrevie um pouco a etapa de ciclagem do aquário, tá? Mas esse é um assunto um pouco mais para frente, tá?
A gente vai ter um próximo vídeo sobre rochas e também vai ter um vídeo sobre ciclagem do aquário. Só é importante dizer que isso não é obrigatório. Você pode, se quiser, fazer a etapa das rochas, né, montar o seu display de rocha ali antes de encher o aquário de água. Tá? Se você não for usar uma rocha já pré-maturada, na verdade isso é até mais fácil para você poder montar o seu layout. Né? Caso você faça a opção pela qual eu estou fazendo aqui, estou ensinando, vale a pena então você começar adicionando primeiro a água no aquário. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o vídeo tenha sido de alguma ajuda e espero vocês também no próximo para a gente continuar a nossa montagem. Um grande abraço!